Isaías capítulo 59, verso 16. O tema desta mensagem se chama Intercessão Missionária. Isaías capítulo 59, verso 16. Quem encontrou, diga amém. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E viu que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pai de poder e de graça, eu declaro que o teu povo há de entender a tua palavra, colocá-la em prática nesta noite, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu mover, te agradecemos por cada vida que o Senhor traz neste lugar, nesta noite, Senhor. Cada família aqui representada, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas dependo do teu Santo Espírito. Fala em cada vida, em cada coração. Move-te, Santo Espírito de Deus. Tu tens total liberdade de agir, de falar, de se mover em nosso meio, porque tu é a honra, glória, poder, domínio e majestade para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Os discípulos de Cristo, amado, tiveram o privilégio de ver obras maravilhosas, tiveram privilégio de contemplar, de presenciar situações ao qual Jesus proporcionou a eles, que eles ficavam admirados, eles ficavam perplexos, ficavam surpresos, ficavam maravilhados. A cada coisa que o Senhor Jesus realizava, eles questionavam: quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Um surdo que chegava a Jesus começava a ouvir, um cego que passava por Jesus começava a ver, a enxergar, um leproso, meu amado, era purificado da sua lepra, o doente era curado, a manifestação da glória de Deus, o endemoniado era liberto, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres, ele continua operando milagres. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa, qual é a tua dificuldade, mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. Se você entrou nesse lugar nesta noite, no momento de tempestade, no momento de aflição, no momento de angústia, saiba que Ele tem poder de acalmar essa tempestade na sua vida. Ele tem poder de parar as ondas, cessar o vento, para que você possa desfrutar de grande bonança. Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Olhamos para a realidade do que os discípulos contemplavam, meu amado. Uma figueira se seca pela palavra do mestre. Jesus dá uma palavra e a figueira se seca. Ah, meu amado, que maravilha! Eles percebiam a ligação das obras do Senhor Jesus Cristo, e eles percebiam também a ligação da vida de oração que Jesus tinha para com os milagres que Ele realizava. Não eram poucas as vezes que os discípulos notavam a ausência de Jesus. Não eram poucas as vezes que os discípulos começavam a procurar aonde Jesus estava. E logo nas primeiras horas da manhã, eles descobriam Jesus nos montes, descobria Jesus orando, descobria Jesus no bosque clamando, descobria Jesus num momento a sós com Deus. Quantas vezes, meu amado, Jesus entrou no barco e falou para os seus discípulos: vamos atravessar até o outro lado, ficai-vos aqui, porque eu vou subir ao monte para orar. Ficai-vos aqui, porque eu vou subir ao monte para ter um momento de intimidade com meu Pai, para ter um momento a sós com Deus. Meu amado, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intercessão? Como está a sua intimidade com Deus? Isso tudo faz suscitar em nós o desejo de conhecer o segredo de mais um poder de Deus se manifestar. Ah, amado, Deus tem poder de manifestar a sua glória, Deus tem poder de realizar os seus feitos. Ele é o mesmo, Ele continua fazendo a mesma coisa ontem, hoje e continuará eternamente. Mas como está a sua vida de oração? Meu amado, não é somente o intercessor que tem que orar, não é somente o intercessor que tem que interceder, tem que colocar na brecha,
mas o Senhor conta com uma igreja intercessória, o Senhor conta com uma igreja que se movimenta, com uma igreja que é o corpo vivo de Cristo. O Senhor conta, meu amado, com a tua vida particular de oração. Deus quer te levar a uma intimidade, a um compromisso pessoal. Deus quer te levar a uma experiência pessoal com Ele. Deus chama cada um para ser um intercessor, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. O profeta está dizendo aqui em Isaías 59 que Deus está à procura de intercessores, Deus está à procura de vidas que possam clamar. E talvez você questione: mas se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente e sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Antes da criação do mundo, Deus determinou um princípio na terra, e esse princípio se chama palavra liberada. Mesmo Deus sabendo da sua necessidade, precisa haver no mundo espiritual uma palavra liberada. Mesmo Deus sabendo que você precisa de algo, precisa haver no mundo espiritual uma palavra liberada. Precisa haver um clamor, precisa haver, meu amado, uma intercessão. Precisa haver a manifestação dos filhos de Deus, para que possa haver a manifestação da glória de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Você está com problemas? Ore, clame, interceda, porque Deus tem poder de resolver essa causa na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas nós devemos clamar. Deus quer gerar entre nós, meu amado, uma intimidade. Deus quer nos levar a uma intimidade com Ele. Deus chama cada um para ser um intercessor. Deus chama cada um para fazer cessar a praga do pecado. Deus chama cada um para fazer cessar a corrupção que está no Brasil, a corrupção que está no mundo, através de uma vida de oração, através de uma vida de jejum, através de uma vida de clamor. Deus quer levantar intercessores na terra, para que possam abrir o mar, para que possam parar o sol, para que a glória do Senhor seja manifesta. Nos dias de Moisés, quando o juízo de Deus desceu sobre Israel, por causa da rebelião de Coré, e quando esses e outros rebeldes foram prontamente julgados, a terra se abriu e engoliu aquele povo que era rebelde, e rompeu uma praga, meu amado. E quando o povo se lamentou, quando o povo murmurou, Moisés disse a Arão: qual é o remédio? E, meu amado, eles chegaram a um comum acordo: o remédio é intercessão, o remédio é nós orarmos, o remédio é nós clamarmos. Meu amado, a intercessão move as mãos daquele que move o mundo. A intercessão move as mãos de Deus, e Deus quer se mover ao teu favor. Basta tão somente você clamar, você interceder, você pedir, você rogar ao Senhor, e Deus vai manifestar a sua glória. O intercessor, ele lamenta, o intercessor, ele suspira ao ver a condição do mundo, ao vermos esses fatos que nós lemos aqui no Data Show. Meu amado, não tem como você não ser movido por uma realidade. Quantos que estão morrendo sem ouvir de Jesus Cristo? Quantos que estão morrendo? Não há outro motivo de nós estarmos nesta terra, de nós permanecermos nesta terra, a não ser pregarmos o evangelho do reino. Todo tesouro, todo dinheiro, toda fama, toda conquista, tudo que você compra vai ficar, mas as almas que você ganhar, você vai levar junto contigo aos céus, e estarão na eternidade com o Senhor. Meu amado, a única coisa que a gente leva desta vida são vidas, são salvações, são pessoas que se renderam através do evangelho que você abriu a boca e pregou. Como estão as suas mãos para se apresentar diante do Mestre? O intercessor, ele lamenta quando ele olha para essa realidade. Países e mais países, nações e mais nações estão proibindo o evangelho, estão proibindo a entrada do evangelho. Você pode mudar essa realidade pela intercessão. Meu amado, o verdadeiro intercessor, ele vai orar com autoridade, ele vai orar com poder. O verdadeiro intercessor, ele vai se colocar na brecha pelas vidas, ele vai olhar para a necessidade do próximo, ele vai clamar pela necessidade do próximo. Moisés entendeu que
era a intercessão que iria mudar a realidade, e Moisés pediu que Arão preparasse o sacrifício. Moisés fez a intercessão, Moisés começou a rogar, começou a clamar diante de Deus: Senhor, perdoa esse povo, se não risca meu nome do livro da vida. Meu amado, um intercessor, ele se coloca na situação. Um intercessor, meu amado, ele começa a gerar no mundo espiritual. Vimos na semana passada, Elias gerou no seu ventre espiritual, Elias gerou chuva, Elias clamou, intercedeu, perseverou. Não desanima, porque aquilo que você tem clamado diante de Deus, Deus está respondendo, Deus está vindo ao seu favor. Não sei se são 7, 14 ou 21 dias, mas eu sei que Deus tem resposta na tua vida. Ele é Deus, e a palavra dele nos diz: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meu amado, a missão principal do cristão aqui na terra é levar os pecadores à salvação, e você pode levar os pecadores à salvação através da intercessão. Você pode gerar conversões através da intercessão, para que venha a ser quebrado toda cegueira espiritual, para que venha a ser quebrado toda opressão do maligno. Meu amado, a distância que nos separa do Brasil, da Torre Forte, com as pessoas que estão na Colômbia, com as pessoas que estão na Índia, com as pessoas que estão na África, com as pessoas que estão no Afeganistão, a distância que nos separa é uma oração. Com a tua oração, você pode socorrer alguém da África. Com a tua oração você pode socorrer alguém do Afeganistão. Com a tua oração você pode socorrer alguém que está gemendo, que está sofrendo, meu amado. A maior missão da igreja do Senhor é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Evangelho. E a palavra dirigida à igreja é: toda autoridade me foi dada no céu, na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. A obediência a esse mandamento de Cristo só é possível mediante uma intercessão apropriada. Quando você toma posse disso em intercessão, o homem tem sido acossado, o homem tem sido caçado, o homem tem sido derrotado. Quantos estão desanimados, quantos estão entristecidos, quantos estão frustrados? Tudo pelo fato, meu amado, de não entenderem a sua posição em Cristo. A sua posição é de autoridade, a sua posição é de servo do Senhor. Então se levanta como igreja gloriosa e começa a clamar: sara, Senhor, esta nação, sara, Senhor, este povo, sara, Senhor, esta terra. Meu amado, Deus tem prazer quando vê a sua igreja se dobrando e clamando para que vidas sejam salvas. Olhamos para a realidade do mundo e sabemos, meu amado, pela nossa força jamais conseguiremos fazer alguma coisa, mas não vamos na nossa força, vamos na força do Senhor. Por isso que nós saímos para conquistar, saímos para semear, saímos para evangelizar. Abra comigo Salmo 115, Salmo 115. Algo interessante, nós olhamos aqui num verso, Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Repita comigo esse versículo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. O que significa isso? Depois da queda, meu amado, depois da queda de Adão, Deus declara: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas a terra Ele deu à igreja. Meu amado, as pessoas muitas vezes interpretam errado: o mundo jaz no maligno, essa terra é do maligno. Não, essa terra é dos filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu amado, você tem posse dessa terra. Então se levanta com poder e autoridade, porque se creres, você comerá o melhor dessa terra. Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem prosperidade para a sua vida. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao filho dos homens. Toma posse da terra, levanta como filho de Deus, levanta como homem de Deus e começa a profetizar, começa a declarar, começa a conquistar, crendo que o Senhor cumprirá a sua promessa. O homem só pode exercitar o domínio pela oração e intercessão quando ele tem um compromisso com Deus.
O homem só pode exercitar o domínio de tomar a terra quando ele leva a intercessão a sério, quando ele começa a se posicionar como servo de Deus. Ah, meu amado, há uma grande diferença entre lutador de oração e intercessor. Há pessoas que são só lutadores de oração. O que luta está sempre com peso, está sempre com retaliação, está sempre com sofrimento. O que luta está sempre sofrendo, sempre desanimado, mas o intercessor ora com propósito específico. O intercessor guerreia no mundo espiritual e lança todo esse peso na cruz do Calvário, lança todo esse peso, porque Jesus levou sobre si todo o peso, toda a enfermidade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras de Satanás. Então se levanta como servo de Deus com poder, autoridade, e começa a profetizar a cura, começa a profetizar o milagre, começa a profetizar a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. O que luta, meu amado, ora pedindo coisas certas, mas o intercessor se oferece a Deus para orar o que Deus quer, o que está no coração de Deus. Os lutadores em oração, eles perseveram, eles esperam que as suas orações serão respondidas, e serão respondidas. Mas Deus quer te levar nessa noite a um intercessor, porque precisam ter as suas orações respondidas e a bênção manifesta. Os intercessores conhecem o coração de Deus, conhecem a vontade de Deus e se oferecem a si mesmo para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Mestre. Jesus intercedeu no Getsemane. Jesus intercedeu em toda a sua vida, e o resultado, meu amado, de Jesus ter intercedido no Getsemane é que nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela vive até os dias de hoje, porque à direita de Deus está o Senhor Jesus Cristo intercedendo por você, está o Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós. A igreja só está viva porque Jesus veio a essa terra e liberou uma palavra e intercedeu pelas nossas vidas, e até agora está intercedendo e está procurando intercessores para que possa mover o coração de Deus, para que possa mover essa terra. Deus te levanta nessa noite como intercessor para gerar um grande mover no Nordeste, porque o Nordeste não será conhecido pela festa junina, mas o Nordeste será conhecido por um Deus que adora, um Deus ao qual eles vão adorar, um Deus ao qual eles vão se prostrar, um Deus ao qual eles vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se considerarmos a vida de Moisés, se considerarmos a vida do apóstolo Paulo, meu amado, os dois maiores intercessores das Escrituras, Moisés conhecia tanto o privilégio como a bênção de Deus. Moisés conhecia o poder da intercessão. Ah, meu amado, no momento em que Moisés passou a sós com Deus, no cume do monte, ele aprendeu muito com o Senhor. Após o pecado de Israel, eles construíram um bezerro de ouro, eles se prostraram, eles idolatraram, abominação ao Senhor, e Moisés sobe ao monte de novo, para se encontrar com Deus, para orar, para clamar, para interceder. Perdoa esse povo, Senhor, perdoa esse povo. Ah, meu amado, Moisés sabia que o povo merecia o juízo de Deus, mas ele clama, ele intercede. Se olharmos para a realidade do pecador, se olharmos para a realidade do bandido, do assaltante, do traficante, nós vamos dizer: mata, Senhor, mata, faça morrer todos. Mas se olharmos para o amor de Deus, nós vamos clamar: poupa esse povo, Senhor, salve esse povo, muda esse coração, transforma esse coração, liberta esse coração. E Moisés viu o coração de Deus e começou a clamar: perdoa esse povo, Senhor, perdoa esse povo, se não risca o meu nome do livro da vida. O intercessor se coloca na situação para chorar, para clamar, para se posicionar e para gerar a mudança no mundo espiritual. Isso é intercessão, isso é uma oração eficaz. É claro que Deus não poderia aceitar o oferecimento de Moisés: me mata, Senhor, prefiro morrer do que o Senhor não perdoar esse povo.
Meu amado, é claro que Deus não poderia aceitar o sacrifício de Moisés, por quê? Porque ele era homem, era falho, era pecador. Só Jesus podia tirar o pecado do mundo, só Jesus que poderia fazer isso. Com a base no sacrifício do Calvário, Deus perdoou o povo em resposta da oração de Moisés. Moisés traz a graça num tempo de lei, Moisés traz a graça à existência num tempo em que era olho por olho e dente por dente, mas um intercessor faz a graça de Deus se manifestar, e Moisés então se dobra e glorifica o Senhor, adora o Senhor, porque o povo entendeu, e Deus não desceu com castigo, com juízo sobre esse povo. Deus quer levantar sentinelas que jamais se calem. Deus quer levantar intercessores que jamais se calem. Deus quer levantar homens e mulheres que venham interceder. Deus quer homens, meu amado, que não descansem e nem deem descanso a Deus, que clamem dia e noite e dia, até que Ele restabeleça Jerusalém, até que Ele coloque Jerusalém por louvor sobre a terra. Meu amado, o Senhor ouve a oração do seu povo, o Senhor ouve o seu clamor. Então clama ao Senhor, gera essa mudança, gera essa conversão no teu espírito, crendo que Deus tem poder de manifestar a sua glória e que a resposta do Senhor está a caminho. Se nas Escrituras há uma verdade que mais deva quebrantar o coração do homem, achamos nas passagens em que Deus disse não ter achado nenhum intercessor. A palavra do Senhor veio até Ezequiel dizendo: busquei dentre eles um homem, busquei dentre eles um que tapasse o muro, busquei dentre eles um que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, e a ninguém achei. Meu amado, Ezequiel 22:30 nos diz isso: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha para tapar o muro, e a ninguém achei. Meu amado, Deus continua procurando intercessores, e o texto que nós lemos, Isaías 59, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Não vamos fazer com que hoje o Senhor não encontre intercessores, mas que Ele encontre em cada vida, em cada coração, uma chama de clamor, uma chama de intercessão, uma chama que vai gerar no mundo espiritual, uma chama que vai transformar a realidade desse Brasil, uma chama que vai transformar a religiosidade desse Brasil numa conversão genuína, para que o mundo conheça que há um Deus na terra, e que Brasil serve a este Deus, e que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pode ser que algumas dessas profecias vistas em Ezequiel, em Isaías, se refiram a futuro, bem como ao passado, mas por certo, meu amado, o princípio desta palavra, Deus está buscando intercessores. Esse princípio permanece o mesmo. Ser intercessor é uma tremenda responsabilidade de cristão, ser intercessor é uma tremenda responsabilidade de aliança, é uma tremenda responsabilidade do Evangelho. Meu amado, se a igreja se dobrar, se a igreja clamar, se a igreja despertar para sentir a sua responsabilidade de intercessora, nós poderíamos evangelizar o mundo todo, porque na intercessão Deus envia a resposta, na intercessão Deus envia a provisão, na intercessão Deus envia o socorro, na intercessão Deus envia a bênção. O plano de Deus, meu amado, não é só que o mundo seja evangelizado até o final, não. O plano de Deus é que cada geração seja evangelizada, que em todas as gerações a igreja se levante para pregar, para propagar, para anunciar o evangelho do reino, e você faz parte desta comissão, você faz parte desta ordem do Senhor Jesus Cristo. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deve existir um constante testemunho do Evangelho. Em cada canto do mundo tem que haver pessoas pregando o Evangelho, de modo que nenhum pecador venha fechar os seus olhos nessa terra, venha morrer nessa terra sem ter ouvido o Evangelho. Meu amado, as boas novas da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo tem que ser anunciada. E como vão ouvir se a igreja não se posicionar para anunciar? E nós temos que entender que a intercessão, ela traz a bênção não só para quem intercede, mas também para aquele que necessita. Não só por quem você intercede, mas também aquele que ora, aquele que clama. Olhamos para a palavra de Deus, no momento em que Jó começou a orar pelos seus amigos,
o Senhor mudou o cativeiro de Jó. No momento em que Jó começou a interceder, no momento em que Jó começou a clamar por aqueles que tinham abandonado, no momento em que Jó intercedia pelos pecadores, no momento em que Jó começou a olhar para a realidade do próximo, Senhor, olha fulano, olha Beltrano, olha Ciclano, me abandonaram, estavam comigo quando tudo estava bem. No momento em que Jó começou a clamar pelos pecadores, o Senhor mudou o cativeiro de Jó, o Senhor transformou a situação de Jó, e Jó, meu amado, foi restituído em dobro, em todas as coisas. Se você está com problemas, ore pelo próximo, que o Senhor intercede por você à direita de Deus. Ore pelo próximo, que o Senhor vai manifestar a sua glória na sua vida. Ore pelo próximo, que Deus vai trazer conversões e vai trazer resposta para a tua situação também. Para finalizar, temos que também considerar o aspecto importante da intercessão. Deus levanta a igreja hoje como nação santa, como sacerdócio real. A igreja toda é sacerdócio, meu amado. Não apenas alguns que Deus vai levantar como sacerdotes, mas Deus chama a igreja como sacerdócio real. Nós evangélicos temos que entender que o Senhor nos colocou essa responsabilidade. Você é sacerdote de Deus, você é sacerdote do Altíssimo. Não é uma responsabilidade só dos evangelistas, não é uma responsabilidade só dos pastores, mas a igreja é um sacerdócio. Cada cristão é um sacerdote, tem o indizível privilégio de entrar na presença de Deus, continuamente entrar no Santo dos Santos e adorar ao que é digno de toda honra, de toda glória. Você é sacerdote de Deus para mudar a realidade desta nação, para gerar uma transformação no teu espírito e para que possamos ver o Brasil se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento, o sacerdócio era privilégio de alguns apenas, não de todos. Nos tempos do Antigo Testamento, só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. O sacerdote comum não poderia entrar no Santo dos Santos, mas o sumo sacerdote poderia fazê-lo uma vez por ano apenas, meu amado. Mas hoje, a igreja como sacerdócio real, você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos continuamente. Glória a Deus que o sacerdócio é para todos os crentes, glória a Deus que o sacerdócio é para todos os cristãos. Quantos que não têm beneficiado desse mover de sacerdócio, Deus te levanta como sacerdote para estar no santíssimo lugar. Deus te levanta como sacerdote porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus te levanta como sacerdote para ter os benefícios de sacerdócio. Toma sua posição em Cristo Jesus, porque Deus te levanta para ser o sacerdote dele nesta terra, para propagar o evangelho e para manifestar a glória de Deus, para estar no santíssimo lugar e ter a presença do Senhor continuamente. Se você é sacerdócio de Deus, você tem que ter um compromisso com Deus e um compromisso com sua obra. Para ser sacerdote tem que ter compromisso, para ter sacerdote tem que ter responsabilidade, para ser sacerdote tem que ter temor e tremor, para ser sacerdote precisa estar em jejum, em oração, precisa estar em santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus requer santidade da igreja, para que através de um mover de santidade, o Senhor possa mudar a realidade deste país, o Senhor possa mudar a realidade desta nação, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, é hora de nós deixarmos o egoísmo, de Deus socorrer as nossas necessidades e clamarmos pelas necessidades do reino, e ao tempo que você começar a clamar, Deus vai entrar com resposta na sua vida. Você é sacerdote de Deus. Vira para o teu irmão do lado e diga para ele: você é sacerdote de Deus, você é sacerdote de Deus. Temos que entrar com temor e tremor na presença de Deus. Meu amado, você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Quando você estuda a vida do sacerdote, o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha temor, ele tinha tremor, ele tinha uma vida de santidade, ele clamava continuamente. Como sacerdote, ele tinha benefícios, ele tinha bênçãos que ele recebia
recebia no sacerdócio, mas ele tinha a responsabilidade de ter compromisso. O sacerdote entrava no Santo dos Santos com temor e tremor, porque ele sabia que se não tivesse em santidade, ele seria fulminado lá dentro. Mas quando ele entrava com santidade, a glória do Senhor se manifestava. Você tem conduzido a glória do Senhor? Como que você tem conduzido a arca? Como que você tem conduzido a presença do Senhor? Como que você tem conduzido o seu testemunho, o seu sacrifício? O sacerdote, meu amado, levava sangue e aspergia o sangue sobre o propiciatório. O sacerdote, meu amado, ele fazia expiação pelo pecado do povo. Esse sangue tipificava o sangue de Cristo Jesus, para que Deus perdoasse o pecado da nação, para que Deus perdoasse o pecado de Israel. Hoje você, como sacerdote de Deus, meu amado, você é o verdadeiro sacerdote que tem que apresentar o sangue de Jesus Cristo ao Pai, tanto a favor de alguém, como a favor do mundo perdido, a favor desta nação que até o momento tem sido conhecida como uma nação idólatra. Mas esta realidade vai mudar, porque Deus está levantando uma igreja sacerdotal para gerar esta mudança. Deus está levantando uma igreja apostólica para gerar esta transformação. Deus está levantando uma igreja que vai clamar, que vai interceder, que vai chorar na presença de Deus, que vai se dobrar, que vai se humilhar, dizendo: sara, Senhor, esta terra, sara, Senhor, esta nação, sara, Senhor, os perdidos, para que eles possam ver que Deus tem poder de mudar a realidade da nossa pátria. O sacerdote faz pelos perdidos aquilo que eles não fazem por si, que é interceder. O sacerdote faz pelos idólatras aquilo que eles não fazem por si, que é clamar ao Deus verdadeiro. O sacerdote faz pelos perdidos aquilo que eles não fazem por si, que é se posicionar. O verdadeiro sacerdote suplica, o verdadeiro sacerdote roga, o verdadeiro sacerdote intercede. Ah, meu amado, a intercessão verdadeira, ela consiste em conhecer a agonia desse mundo que está condenado, consiste em conhecer esse mundo que caminha a passos largos para o inferno e clamar para que vidas se arrependam. O intercessor vai saquear o inferno e vai povoar os céus com a sua oração. O intercessor vai se posicionar para que o Senhor mude a realidade da nossa pátria. Sentir antecipadamente a pena das dores daquele que não tem Cristo, a pena daquele que está abandonado no mundo, que está separado de Deus, que se recusa a se arrepender, que se recusa a crer em Deus. Você é intercessor de Deus, sacerdote de Deus, para gerar vidas, porque Deus está procurando verdadeiros intercessores que possam se posicionar, para que possamos ver a mudança nesse país.